Bom, pessoal, sou Pedro Mangolini. Vamos, então, para mais uma aula de Geografia do Brasil pelo Superprova. Essa aula é de classificação do relevo brasileiro. O objetivo da aprendizagem dessa aula será conhecer as principais classificações do relevo brasileiro, utilizando essas três principais classificações: Haroldo de Azevedo, de Aziz Absaber e Jurandir Ross. Como orientação de estudo, fica a ideia de vocês fazerem um passeio virtual para duas estruturas de relevo diferenciadas do Brasil, uma bacia sedimentar e um crato. Como vocês vão fazer esse passeio virtual? Utilizando o Street View, aquela ferramenta do Google. Após esse passeio virtual, vocês façam um relatório sobre a percepção das paisagens, dessas diferentes estruturas de relevo. Quanto ao relevo brasileiro, no Brasil, existem diferentes formas de relevo, com destaque para planalto, depressões e planície. Porém, há muitas controvérsias acerca da classificação do relevo brasileiro. Isso ocorre principalmente por causa dos diferentes critérios utilizados pelos autores. Na classificação do relevo brasileiro, temos três principais autores. O Haroldo de Azevedo, que possui como critério a altimetria, a altitude desse relevo. O Aziz Absaber utiliza como critério o geomorfoclimático e o Jurandir Ross utiliza o critério morfoestrutura, a morfoestrutura, como o paleoclima mais a morfoclima, alinhado aí, vão formar a morfoestrutura. Lembrando que o mais atual é o do Jurandir Ross. Quanto à classificação de Haroldo de Azevedo, seguimos... ela foi criada em 1940, foi a primeira classificação do relevo brasileiro e serviu como base para outras classificações de relevo. O critério, como eu já disse, é altimétrico, sendo até 200 metros, sendo uma planície, e acima de 200 metros, o planalto. Essa divisão produziu 40% mais ou menos de planície e aproximadamente 60% de planalto. Já a classificação de Aziz Absaber, ela foi desenvolvida na década de 1950 e 1960 e serviu como base para a criação de grandes domínios morfoclimáticos do Brasil. Considerou para essa classificação o conjunto de elementos como feições de relevo, tipos de solo, formas de vegetação e condições climáticas e hidrológicas para decifrar o mosaico brasileiro, paisagístico brasileiro. Como critério, então, como o critério foi geomorfoclimático, ele foi a formação dada pelas perdas ou ganhos de sedimentos dos planaltos. Nos planaltos predomina o processo erosivo e nas planícies predomina o processo de sedimentação. Ou seja, no planalto sofre erosão, na planície, essa erosão, esse sedimento erodido, forma a bacia sedimentar. Então, tranquilo isso. Nessa divisão de Aziz Absaber, foram desenvolvidas 10 unidades, sendo 7 planaltos e 3 planícies, correspondendo assim a 75% da área do território brasileiro sendo planalto e 25% das áreas planícies. E a última classificação é de Jurandir Ross, que foi realizada a partir de dados do projeto Radam Brasil, coletados entre 70 e 85, com maiores detalhes sobre o território brasileiro. O critério principal que foi desenvolvido nessa classificação de Jurandir Ross foi o morfoclimático, através do paleoclima e morfoclima. Paleoclima, fatores climáticos que erodiram o solo, antigos, e fatores mais atuais são os morfoclimas. Então, paleoclima, agentes antigos climáticos. Morfoclima, agentes mais atuais climáticos. Essa classificação desenvolveu uma divisão com 11 unidades de planaltos, 6 unidades de planície e 11 unidades de depressões. Formando assim, é importante observar que há 3 formas de relevo: depressões, planícies e planaltos. Não é mais só planícies e planaltos. Beleza? Tranquilo? Essas 3
classificações. Até mais. Vamos para a próxima aula, então.